Contratos estendidos com Verdão. Goiás renova o vínculo do goleiro Tadeu e também do meia Elvis para a sequência das próximas temporadas. No vídeo de hoje irei fazer aqui, uma análise dos dois jogadores, até quando irão seus novos vínculos com o maior do Centro-Oeste e o que podemos esperar, dessa espinha dorsal. Goiás que nessa semana já renovou com o Nicolas, centroavante, inclusive adquirido juntamente com o Paysandu, agora fecha com Elvis, fecha com Tadeu, enfim, tendo ali uma base de algo que a gente não via há muitas temporadas no time esmeraldino. Será que isso é bom? O que precisa melhorar ali, inclusive, para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro? Esses serão os temas que a gente iremos conversar no vídeo de hoje. Antes de começarmos, aquele recadinho básico, Se você curte o Goiás News, quer apoiar a gente, deixe seu like aqui embaixo, também se inscreva no nosso canal e compartilhe aqui o nosso conteúdo com outro amigo esmeraldino, Hoje o Goiás completando esses 79 anos de existência, acabei até esquecendo de comentar sobre isso no vídeo de hoje mais cedo, que foi do técnico Silvinho. Vou deixar o link aqui também para vocês acompanharem, O Verdão que, apesar de não viver o seu melhor momento da história, ainda, obviamente é o maior time da região centro-oeste do país. Vamos todos torcer, para um bom trabalho, enfim, recuperar essa sua grandeza também nessa temporada de 2022, passo a passo. Outro recadinho também importante que quero falar com vocês envolve a BR4Bet, que é a casa de apostas patrocinadora aqui do nosso canal. Se você não conhece a BR4Bet, irei explicar aqui para vocês como que funciona, Uma casa de apostas que tem uma das melhores esquemas de segurança aqui do futebol brasileiro, inclusive tendo seu dinheiro depositado na hora, é só você solicitar o seu saque, e inclusive está com uma grande promoção nesse mês de abril. Todos os valores que você depositar em seu primeiro depósito, no seu cadastro lá na BR4Bet, a partir de R$20 e no máximo 200, você tem o seu primeiro depósito dobrado para fazer suas apostas tanto no futebol brasileiro, futebol internacional. Se você curte ali basquete, vôlei, então pode fazer lá o seu cadastro também na BR4Bet, inclusive, com o Campeonato Brasileiro já começando nesse próximo final de semana. Sem mais enrolação, irei começar o nosso vídeo de hoje falando aqui a respeito dessas duas notícias, tanto da renovação do goleiro Tadeu quanto também do meia Elvis. Irei iniciar o nosso vídeo hoje com a mais recente, que foi confirmada aí pelo repórter Vitor Pimenta. Muito obrigado a ele, amigo aqui também da imprensa goiana, por ter cedido essa nossa informação que irei conversar com vocês no vídeo de hoje, envolvendo na renovação do goleiro Tadeu, juntamente com o time esmeraldino, até o final do ano de 2026. Vale lembrar que o Tadeu ainda tinha vínculo com o Goiás, naturalmente até dezembro de 2023. A direção já fica aí de olho, porque tem tudo para ele fazer novamente uma excelente Série A de Campeonato Brasileiro. Outros clubes já estavam de olho no atleta na última temporada, como por exemplo o Grêmio e também o São Paulo, sem considerar aquelas diversas sondagens e especulações, Cruzeiro, Flamengo, Vasco da Gama. Então, assim, é um jogador que realmente tem uma carisma, com a torcida do Goiás, joga muito bem, obviamente desperta o interesse de outros clubes do futebol brasileiro. Então a direção já se agindo, algo que, por exemplo, assim, eu vi que muitos comentários da torcida, obviamente hoje o torcedor do Goiás quer reforços, mas se a gente olhar para longo prazo, eu acho que é uma das melhores notícias, sim, do Goiás nesse ano, porque o goleiro Tadeu é um dos melhores, assim, que já atuou com a camisa esmeraldina, e tendo, esse seu vínculo renovado por mais 3 temporadas, com toda certeza é uma garantia maior na defesa esmeraldina. Então realmente pegou muita gente assim de surpresa. Eu mesmo nem imaginava que ele iria estender esse seu vínculo, tá bom? Até pensei que ele poderia pensar em uma saída no final do ano, ou até mesmo ao encerrar o seu contrato lá em 2023, agora estendendo até o final de 2026, ao que tudo indica aí, deve ser inclusive nessa próxima semana esse seu novo acordo com o Verdão. Tem 30 anos de idade, ou seja, irá renovar até os seus 33, 34 anos, que para goleiro ainda é uma idade muito boa. Nessa temporada foi titular em todos os jogos do time esmeraldino na temporada, 16 no Campeonato Goiano e também 2 na Copa do Brasil. Goleiro que nessa temporada sofreu 16 gols no total. É uma das principais referências do time esmeraldino, desde quando chegou lá em 2019, vindo da Ferroviária de Araraquara. Já tinha feito ali um excelente Campeonato Brasileiro naquela temporada, Ele entrou em campo em 38 jogos do Goiás naquele restante de ano, ele que chegou só para o Campeonato Brasileiro exclusivamente. Foi um dos jogadores principais naquela boa campanha do time esmeraldino, terminando na 10ª colocação. Depois daquilo, o Goiás pagou aproximadamente R$1 milhão para contratar o goleiro em definitivo,
com a equipe do interior paulista. Então o Tadeu já tinha renovado esse seu vínculo com o Goiás no final de 2019, se eu não estou enganado foi até o final de 2021. Aí depois mesmo, no final de 2020, o Goiás prorrogou o seu vínculo até 2023 e agora, né, antes mesmo do início do Brasileirão, estendendo até 2026. O goleiro Tadeu que assim, é muito feliz, né, no Goiás, enfim, ele, sua família, seus filhos também muito felizes aqui em Goiânia. Acho que é um cara que se identificou muito com a própria cidade, com a torcida, enfim, acho que tem tudo, inclusive, para ser um dos maiores ídolos da história recente do maior do Centro-Oeste. Em 2020 também, né, já tinha ali diversas propostas, até mesmo o Goiás fez uma multa rescisória de aproximadamente 120 milhões de reais. Eu não sei te confirmar se é apenas para o futebol brasileiro ou se é para qualquer clube, né, do futebol mundial que quiser contratar o jogador. Então tem essa multa rescisória muito alta, o que obviamente, né, dificulta bem mais a sua saída antes de cumprir o seu contrato. 2020 foi o seu ano assim com menos jogos pelo Goiás, né, que foram apenas 44. Ele perdeu ali, inclusive, a posição para o Marcelo Rangel no comecinho do Brasileirão e depois já na reta final do torneio nacional. Ainda assim fez sim algumas boas atuações, né? Ele salvou o Goiás em diversas vezes naquele Brasileirão de 2020, apesar, né, de menos destaque do que na temporada anterior. 2021 foi fundamental novamente e aí sim, né, jogando como titular, sendo um goleiro incontestável, poucos erros inclusive na Série B, ajudou bastante o time esmeraldino e na minha opinião foi sim o melhor goleiro da competição naquela temporada. Então para um goleiro, né, que está atuando numa equipe assim, como a do Goiás, né, que na Série A com toda certeza tem umas maiores dificuldades, na própria Série B o Goiás que tinha só o quinto melhor orçamento da competição, ainda assim o Goiás praticamente conseguiu eleger o melhor goleiro do campeonato nesses seus 2 dos 3 anos aqui no time esmeraldino. Com toda certeza, né, merece sim essa moral o arqueiro de 30 anos de idade. Tem o seu contrato renovado, Tadeu que inclusive ele é revelado pelo Coritiba, passou também pelo Tupi, o Junior Team, Maringá, Ceará, Oeste e também a Ferroviária, time que ele se destacou bastante, tanto na temporada de 2017 no Paulistão, já tinha feito uma excelente Série B também com a camisa do Oeste em 2018 e ali o seu último ano em 2019 também na Ferroviária no Campeonato Paulista, antes de chegar no Goiás. Quero saber sua opinião a respeito dessa renovação do goleiro Tadeu, né? Agora tem tudo aí, inclusive, para garantir esse seu vínculo até o final do ano de 2026. Goiás também que já fechou com o Nicolas. Quero saber sua opinião a respeito também desse planejamento, né, a longo prazo do maior do Centro-Oeste. E dando sequência no nosso vídeo, mais outra notícia muito positiva que aconteceu ainda nessa semana nos bastidores do Goiás, envolve essa renovação do meia Elvis com o time esmeraldino, né? Contrato que iria só até agora o final da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Em dezembro de 2022, direção já correu aí contra o tempo e estendeu esse seu vínculo até o final da temporada de 2023. É sim um jogador que, obviamente, nesse ano de 2022, né, precisa provar o seu valor na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, né? E aí sim, a partir desse momento, o Goiás vê qual o melhor para a situação do jogador. Na minha opinião, independente se ele fizer assim, uma excelente Série A, ou se é aquele jogador, porque obviamente o Goiás vai trazer um outro camisa 10, às vezes ele chegue e seja o titular, ou até mesmo o Luan, né, consiga recuperar esse seu melhor momento na temporada, aí sim o Elvis poderia ser uma opção no banco de reservas. Mas a gente observar da seguinte forma, né? Se tudo acontecer ruim nesse ano para o Goiás, né? O Elvis não conseguir jogar, o time, enfim, acabar sendo rebaixado e no ano que vem ter a Série B novamente, eu acho que o Elvis é sim um dos melhores jogadores com características da segunda divisão. Isso porque, né, a gente nunca viu ele atuando como uma forma titular, enfim, um jogador importante na Série A. Não estou dizendo que o Elvis só vai jogar na Série B do Brasileirão, mas independentemente do que ele fizer nesse ano, se for mal, enfim, se o Goiás tiver a Série B, inclusive no próximo ano, acho que o Elvis é sim um jogador excelente para planejamento de longo prazo. Caso ele se destaque, né, aí sim, né, obviamente, já fazendo jus a essa sua renovação antecipada, já que possivelmente, né, caso ele fizer aí, por exemplo, 5 gols no Brasileirão e dar 7 assistências, com toda certeza outros clubes do futebol brasileiro vão monitorar o jogador, né? Acho que deu para vocês entender um pouco da minha visão. Na última Série B, né, o jogador foi muito importante, ele chegou ali já nas quartas de finais do Campeonato Goiano, fez na Série B 37 jogos com 4 gols marcados e 12 assistências. Nessa temporada também vem muito bem com a camisa do Verdão, né? Apesar de ter perdido ali um pouco da sua posição nas últimas rodadas, inclusive teve alguns problemas pessoais, né, envolvendo sua mãe, que infelizmente veio a falecer agora nesse final de Campeonato Goiano. O jogador que teve que viajar lá para o interior do Paraná, então acabou que perdeu um pouco do seu ritmo de jogo, mas ajudou bastante o time esmeraldino na disputa do Campeonato Goiano, né, e também na Copa do Brasil. Até o momento, 13 jogos, 2 gols marcados diante a equipe da Jataiense também
contra o Goianésia, e o jogador também deu mais 6 assistências no campeonato, ou seja, é o vice-artilheiro de assistências do time esmeraldino, só perde para o Vinícius, né, que deu 9. Até esse momento é difícil competir com um jogador com números tão bons, né? Então, pelo menos pelo lado do Elvis, acho que assim, um jogador que na Série A tem que provar o seu valor ainda. Não dá para falar, o Elvis vai fazer uma excelente Série A, assim como ele fez na última segunda divisão do ano passado. Não dá pra gente confirmar isso, mas caso, assim até espero mesmo, o Goiás trazer um camisa 10, até mesmo com mais rolagem na primeira divisão, enfim, um cara ali com maior porte também para atuar bem na Série A. O Elvis com toda certeza seria sim um jogador importante para um segundo tempo, né? Às vezes também o cara vem a ser suspenso, o Elvis estando ali no banco de reservas pode dar um pouco mais de credibilidade do que, por exemplo, ter o Albano, né? Que foi um jogador que no ano passado foi o reserva do Elvis, do próprio Elvis, na Série B do Brasileirão. Quero saber sua opinião a respeito aí do jogador também de 31 anos de idade, esse sim já confirmado pelo André Rodrigues, fica no Goiás até o final do ano de 2023. Nessa temporada recebeu ali algumas sondagens, tanto do Vasco da Gama, do Cruzeiro, também do Grêmio Novo Horizontino. O Arley, quando foi perguntado sobre isso, garantiu que não teve nenhuma proposta oficial, apenas uma consulta para entender, né, por que o Elvis não vinha jogando, mas era por conta de seus problemas familiares. Jogador que se encaixou muito bem no Goiás, tem essa identificação também com a torcida, com a própria cidade. Quero saber sua opinião, né? Será que vai conseguir fazer uma boa Série A? O que você acha também que ele precisa para jogar um pouco mais solto, assim como foi na última Série B, né? Aí sim podendo marcar mais gols, dando ali maiores participações no ataque esmeraldino. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que o Nicolas também já foi adquirido em definitivo pelo Goiás, já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no final também para vocês acompanharem. Então assim, foram um dos 3 principais jogadores do Goiás na última Série B e pelo menos mantém essa espinha dorsal. A coisa que eu mais odeio é ver um time terminar uma temporada, independente se ela foi boa ou muito ruim. Eu gosto que o time pelo menos tenha ali alguns 3, 4 jogadores para dar sequência para o próximo ano. Algo que, por exemplo, né, mesmo o Goiás tendo aquela reformulação completa da Série A de 2020 para a Série B de 2021, ainda assim, por exemplo, manteve o Tadeu, manteve ali também o David Duarte, que foi um jogador importante dentro da defesa esmeraldina, né? Então, assim, dá para pelo menos ter uma base. O Breno começou o Campeonato Brasileiro também da Série B como titular, mesmo, né? Obviamente aquele time de 2020 não dava para manter muitos jogadores, mas ainda assim, né, pelo menos tendo um pouco mais de sequência. Nesse ano teve algumas peças, mas obviamente o nível técnico da Série B para a Série A é outra coisa, mas pelo menos em banco de reservas eu acho sim que são boas opções, como por exemplo o próprio Dieguinho, o Caio Vinícius também é um jogador que pode ali ajudar no segundo tempo, outras opções também que fizeram ali uma Série B aceitável com a camisa do Goiás, o Apodi, né, que nessa temporada ainda não conseguiu engatar o seu melhor futebol, mas pelo menos, né, tendo jogadores que já se conhecem, enfim, não essa coisa de vira um ano e todo ali acaba tendo aquela reformulação completa do que, por exemplo, aconteceu, né, de 2013, por exemplo, para 2014. O Goiás continuou no seu elenco só com 3 jogadores, né, que foram o Renan, o Ramon e também, se eu não estou enganado, acho que foi o Amaral e o Davi também. Então, assim, não gosto desse tipo de coisa, né, de virar o ano e o time ficar todo desmontado. Acho que o Goiás, pelo menos a longo prazo, já tem esses jogadores aí já com vínculo, né, por exemplo, o goleiro Tadeu agora até 2023, 26, perdão, Elvis até 2023, o Nicolas também até, possivelmente até o final de 2023 ou no meio de 2024, até mesmo o Dieguinho, que estendeu esse seu vínculo também até o final da próxima temporada. Acho que começa ali a ter uma base, inclusive, de planejamento a longo prazo. Quero saber sua opinião a respeito desses jogadores, se você concorda comigo, se você discorda, o que você espera também, né, para essa sequência de temporada no time esmeraldino. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, conferir o link aqui da BR4Bet para você fazer suas apostas esportivas. Link no primeiro comentário fixado aqui também no nosso vídeo. Fechado? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!